Quem tem problema na vida que você mesmo criou? Você sabe, esse problema fui eu que criei. A gente passa por muitas situações, no casamento, na vida financeira, nas amizades, nos relacionamentos. No dia a dia, a gente entra em muitas situações difíceis porque a gente conhece a Deus, mas nós não temos algumas características divinas. Se nós prestássemos atenção em algumas características divinas, características essas que Ele deixou à disposição de todo aquele que crê, e nós imitássemos mais a Deus, a nossa vida seria muito mais fácil. Não tem como passar por essa terra sem problema. Primeiro ponto. Eu não estou falando que você não vai ter problema. Eu estou dizendo que você passa de uma forma muito mais leve. Porque muito problema que veio sobre a sua vida foi para te treinar, para te amadurecer e não para te derrubar. Só está muito sofrido porque como você não adquiriu algumas características divinas, você age mais como homem, como ser humano, do que nas características gratuitas que estão à disposição de você. Por exemplo, o amor. O amor é uma característica divina. Mas é muito difícil amar. Porque amar é você sentir o que o outro está sentindo, a ponto de não conseguir ficar parado e fazer algo para que ele saia daquela situação. Amar é diferente de gostar. Por exemplo, a Bíblia diz, amai-vos uns aos outros. Você pode amar, por ser uma característica divina, você pode amar quem não gosta. Por exemplo, na minha casa só entra quem eu gosto. Mas eu ajudo a todos, a quem amo. Porque amar não é um sentimento. Eu gosto dele ou não gosto dela. Amar não é isso. Amar é um mandamento, não é um sentimento. Então eu faço porque ao ver você nessa situação eu não consigo ficar parado. O amor de Deus que está em mim é muito mais forte. Então eu sinto o que você está passando, eu sinto o que você está sentindo, não consigo ficar parado e te ajudo. Como a parábola do bom samaritano. Gostar é diferente. É o gostar que faz você ter amizades, andar com uma pessoa e com aquela outra você não vai tanto com a cara e tudo. Mas o gostar não é um mandamento. O amar é. Eu tenho que amar a todos. Então existem várias características divinas que se nós tivéssemos, a nossa vida teria muito menos problema. Mas tem uma em especial que eu quero ministrar nessa noite. Que a ficha infelizmente caiu muito tarde para mim. Eu odeio aprender as coisas tarde, porque aí você já sofreu muito à toa. Quando você aprende coisas, eu tenho 42 anos, quando você aprende coisas aos 42 anos, olha, puxa, eu podia ter aprendido isso com 22, meus últimos 20 anos seriam muito mais fáceis, você fica com raiva de você mesmo. Como é que eu não aprendi isso antes? E eu estava parando para pensar sobre os meus problemas. Porque as pessoas olham a vida dos outros e dependendo do que o outro posta na internet, você acha que essa pessoa não tem problema. Você acha que o artista da TV não tem problema. Você acha que quem tem dinheiro não tem problema. Você vai achando, porque você está vendo a foto no Instagram, no Facebook, onde você acompanha. Mas a verdade é que todo ser humano passa por aflições, porque isso é uma previsão bíblica. Mas você concorda comigo que tem seres humanos que passam por muito mais aflições que outros? Sim ou não? Então deixa eu te fazer mais uma pergunta. Deus é injusto? Não. Se Deus não é injusto, por que alguns seres humanos passam por muito mais problemas e aflições do que outros? Porque existem seres humanos que adquiriram a capacidade de replicar características divinas. Outros, apesar de virem à igreja, apesar de gostarem de Deus, seguem vivendo, convivendo e tendo atitudes apenas humanas. Então, por exemplo, uma atitude humana, se você me dá um tapa na cara, eu te dou outro. Sim ou não? Esse é humano, não estou falando que é o certo. Eu estou dizendo que o instinto humano nunca é, tadinho, me deu um tapa na cara, não deve estar bem hoje. Isso não é um instinto humano. O instinto humano é, bateu, levou. Mas aí a Bíblia vem, característica divina, e diz, se alguém te bater numa face, dê também a outra. Você fazendo isso, você vai estar gostando? Não, mas você vai estar provando que ama. Porque não é sentimento, é mandamento. E aí eu fui perceber que
fui analisando meus problemas nos últimos tempos, as dificuldades que eu entro, as aflições que eu sofro. Consigo ver muito progresso na minha vida, mas também vejo coisas que como é que eu ainda não resolvi isso aqui? Como é que eu ainda não mudei de nível nessa área aqui? Como é que as coisas ainda não estão do jeito que poderiam estar nessa situação? E eu cheguei a algumas conclusões. A primeira conclusão é que nem todo problema foi criado por você. Existem problemas que Deus envia para poder justamente despertar em você uma característica divina, que eu quero te ensinar hoje, que só vem através das aflições. Isso aí, existem características divinas que só nascem em você quando você está por baixo. Quando você está mal. Outras características divinas só vêm em você quando você está bem. Por exemplo, nunca ache que uma pessoa que está por baixo vai poder provar humildade. Não vai. Ela pode ser orgulhosa estando por baixo e disfarçar a humildade, porque não tem como ser orgulhosa. Agora, quem está por cima e continua sendo humilde, já não é um disfarce. Ele tem tudo para colocar para fora o orgulho, mas ele não tem esse orgulho. Então ele continua sendo humilde. Características divinas. Então, existem características divinas que vêm quando você está bem, outras surgem quando você está muito mal. E, infelizmente, essa característica divina que eu vou te ensinar hoje, que Deus faz muita questão que você tenha, porque Ele é assim. Então Ele faz questão que você, como filho, seja, só vem através das aflições. E o nome dessa característica chama-se paciência. É muito difícil ser paciente. Por mais que você tenha um temperamento que te ajude. Por exemplo, eu tenho um temperamento muito forte. Né? Eu sou muito sanguíneo. Eu sou muito líder, sou muito tomar decisão rápida. Eu sou muito de falar na hora que você também falou. Então, meu temperamento não me ajuda a ser paciente. Mas todo temperamento está sujeito à obediência de Cristo e ponto final. Agora, pode ser que você, pelo um temperamento um pouco mais fleumático, um pouco mais tranquilo, você consiga ser um pouco mais paciente em algumas situações. Mas eu não estou falando de uma paciência humana e natural. Eu estou falando de uma característica divina. Paciência no dicionário é o poder de manter a calma e o equilíbrio emocional diante de situações adversas. É saber esperar sem sofrer. Esperar sem sofrer? Esperar sem ficar ansioso? Sem ficar ansiosa? Difícil. Diante de uma situação adversa, eu estar com equilíbrio emocional, paciência, a raiz também vem da palavra paz. É você ter paz no meio de uma tribulação, paciência. É você ter esperança que as coisas vão melhorar, a tal ponto essa esperança, essa confiança que vai melhorar, que você não se desespera enquanto está esperando. É difícil ou é fácil? Muito difícil. Porque entre a gente e essa característica, tem as nossas emoções. Só isso. Que gritam por tudo que é contrário à característica divina. Nossas emoções humanas, elas não estão dispostas a se encaixar nas características divinas. É por isso que nós submetemos a nossa alma constantemente ao Espírito de Deus. Porque se a gente for guiado pela nossa alma, sentimentos, emoções, pelo nosso intelecto, a gente vai errar muito mais do que o normal. Porque nós somos seres emocionais, nós reagimos. Quem aqui já falou uma coisa que se arrepende de ter falado? Não devia ter falado, falei besteira, ofendi, puxa, pudesse voltar atrás. 3 pessoas, ó. O resto, Senhor, pode levar, a igreja está preparada. Vai ser arrebatada, como diz a música. Quase todos nós, pode ter uma exceção ou outra aqui, mas quase todos nós já falamos coisas que nos arrependemos. Já levantamos a voz. Já perdemos a paciência em alguma situação. Mas eu percebi que eu errava muito nesse quesito. Eu perdi a paciência por tudo. Se Deus me prometesse algo, tinha que ser agora. Como assim vai me prometer, eu vou ter que esperar 18 anos? Mas toda promessa bíblica demorou décadas. Aí com você quer de um dia para o outro? Saber esperar sem sofrer é uma característica divina. Ter paciência com um jeito, com um erro e com as limitações dos outros. Isso aqui é muito difícil. Como é paciência? Estou tendo que conviver com ele todo dia no trabalho. O cara erra comigo. Eu chego cedo, ele chega atrasado. Fala mal de mim pelas costas.
fazendo tudo errado, ainda tenta pegar meu lugar, fala mal de mim pro chefe, e não sei o quê. Chega uma hora que a minha paciência acaba. Aí a Bíblia diz, não, não, não. Se você quer ser como eu sou, a sua paciência precisa ser constante. Poucos casamentos, quem aqui é casado? Casados. Poucos casamentos estariam de pé se tua mulher não tivesse paciência contigo. Poucos. Vou fazer agora 18 anos de casado. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se pegar um filme da minha vida, das coisas que eu falava, fazia, pensava há 15 anos atrás, a Janine tinha todo o direito de separar de mim. Então uma das coisas que eu mais honro ela hoje, inclusive hoje, por acaso no almoço, eu estava chegando de viagem, a gente almoçou junto, eu falei para ela, uma coisa que eu honro a sua vida, é pela paciência que você teve. Porque se você não tivesse paciência, eu não tenho a mesma paciência. E é um erro que nós precisamos corrigir hoje. Porque se Deus colocou pessoas pacientes na tua vida para desconsiderar teus erros, tuas limitações de estar em outras oportunidades, quem é você para não dar chance e oportunidade para outros também quando erram? Se o próprio Deus foi paciente contigo, para rever tua vida. Não precisa lembrar da época do mundão, não. Só desde que você converteu os moles que você já deu com Deus. Só desde que você aceitou Jesus Cristo, como você já errou, já pisou na cruz. Para pensar nisso agora. Só desde a conversão, vê se Deus não foi muito paciente contigo, você está sentado aqui hoje. Aí na hora da gente ser paciente com os outros, a gente não quer. E aí eu vou ler algumas coisas com vocês hoje na Bíblia, para despertar a sua mente para a importância da paciência. Quem puder, por favor, abra comigo. Em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Diz assim, versículo 3 do capítulo 5. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Sabe o que é se gloriar? Dar glória na tribulação. Sabe o que é tribulação? Problema. Dar glória no problema é um pedido difícil. Eu estou passando problema, eu quero reclamar. Eu estou passando problema, eu quero gritar. Eu estou passando problema, eu quero falar que Deus não existe, que Deus me abandonou, que a gente adora botar culpa em Deus. Impressionante. Aí, o apóstolo Paulo falou aos Romanos, não. Você vai dar glória na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, conforme eu falei, nem todo problema, nem toda tribulação veio de algo que você fez para merecer. Às vezes é só uma prova divina para fazer nascer em você essa característica que ele faz questão que você tenha da parte dele. Paciência. Está escrito, não é o que eu acho. E por que Deus quer que você tenha paciência? Porque a paciência vai gerar experiência. E a experiência é o que gera a esperança. E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, a paciência é só o primeiro degrau de uma escada que Deus quer que você suba. Porque a sua paciência vai gerar experiência. A experiência vai gerar a esperança. E a esperança vai fazer você estar melhor diante de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Que se você não desenvolveu nem a paciência, você nem começou a subir os degraus divinos. Se você não consegue esperar sem sofrer, se você não confia na promessa sem duvidar, se você não consegue lidar com a limitação dos outros, se você não consegue dar chance, sendo que Deus te deu várias, você ainda não começou nem a subir o degrau do cristianismo. Você não começou nem o processo ainda de evolução e santificação que a Bíblia nos promete. Olha o que diz Tiago, capítulo 1. Livro do apóstolo Tiago, capítulo 1. Versículo 2. Meus irmãos, outro autor aqui. Meus irmãos, tende grande gozo, grande alegria, o passar por várias tribulações,
sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência na tua vida. Tenha, porém, a paciência como obra perfeita, para que você também seja perfeito e completo, sem lhe faltar coisa alguma. Aqui começa a ficar mais complicado. Tiago, irmão de Jesus, o autor dessa carta, diz o seguinte: um dos objetivos da paciência é você parecer tanto com Jesus, que não vai faltar-lhe coisa alguma. Qualquer pessoa que olhar para você não vai conseguir te acusar de nada, apontar o dedo em nada, porque a paciência produz isso. Ou seja, nesse processo de aperfeiçoamento divino, a paciência é um passaporte que te dá acesso a esse tratamento, a essa limpeza espiritual, que te leva para um próximo nível, que te faz entender coisas que você não entendia antes, que te faz viver o que você nunca viveu. Muitas pessoas perderam a paciência, e ao perder a paciência, perdem a experiência e a esperança. Por que você vê o ser humano sem esperança a ponto de tirar a própria vida? Porque primeiro ele perdeu a paciência. Isso aí. Se você perder a paciência, o problema não é só a falta de paciência, é o que vai vir depois disso. Se você perder a paciência, o problema não é só a falta de paciência, que é claro, a falta de paciência vai fazer com que ninguém conviva com você, porque ninguém quer conviver com o impaciente. A pessoa que está irritada o tempo todo, está amargurado o tempo todo, a pessoa que reclama o tempo todo. Ninguém quer passar por isso. Então, o problema da paciência não é só os seus relacionamentos que vão se degradar. É que você não vai desenvolver outras coisas que podem te levar para a morte, física, emocional, espiritual, financeira. Porque você fica sem experiência porque não tem paciência. E fica sem esperança porque não tem experiência. Está na Bíblia. Então, quando eu parei para refletir, Deus, por que eu não entendi? Eu leio a Bíblia desde criança. Por que eu não entendi isso aqui antes? Eu passei por um monte de coisas nesses últimos 20 anos, 30 anos da minha vida, que eu não precisava ter passado se eu tivesse tido paciência. Quantos jeitinhos eu tentei dar com Deus? Nós cansamos de fazer como Abraão fez. Deus veio para Abraão e fala: você vai ser pai de multidões. Reis vão proceder de ti. Olha para a areia do mar, você não vai poder contar os filhos que vão sair de você, assim como a areia do mar, como as estrelas do céu. Sabe o que Abraão fez? Pegou a escrava e teve um filho com ela. Sabe o que é isso? Falta de paciência. Mas como assim? Eu já tenho 90 anos, vou ter que esperar mais? Ou seja, a gente prefere dar o nosso jeito do que esperar pacientemente no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele inclinou seus ouvidos para mim. É muito famosa a paciência de Jó. Você vai ver que a palavra paciência de Gênesis e Apocalipse vai estar salvando muitas pessoas. Vai estar colocando muitas pessoas que estavam por baixo, por cima. Como é que a gente nunca percebeu o poder da paciência? Como que pode as nossas emoções gritarem mais alto do que o princípio? O que está acontecendo conosco que a gente prefere pisar na instrução bíblica, na instrução milenar e seguir o nosso sentimento negativo do que simplesmente obedecer? Porque a paciência é uma questão de obediência. Eu sou muito impaciente. Sabe qual é o problema disso? Eu vou te contar qual é o problema. Se eu morrer impaciente, eu vou para o céu. Porque o que me salva não é minha paciência, é minha fé em Cristo Jesus. O problema é como vai ser a minha vida até chegar a hora da minha morte. Por causa da minha impaciência, eu já perdi muita coisa. Por causa da minha impaciência, eu já tomei muitas decisões erradas. Por causa da minha impaciência, eu já perdi amizades e colaboradores. Por causa da minha impaciência, não saber esperar, não saber respeitar o limite das outras pessoas. Por causa da minha impaciência, eu já me coloquei em situações difíceis. Hoje eu poderia estar muito mais longe do que eu estou profissionalmente, nas áreas que eu atuo, se eu tivesse sido paciente. Ou seja, a paciência foi gerada por Deus, é uma característica divina em você para fazer você prosperar. Não tem a ver só com agradar a Deus, não. Ele tem interesse que você prospere através da paciência. Tenha paciência. Ou seja, nesse processo, muita gente, para chegar até aqui, muita gente falou mal de mim, por exemplo.
Aponta o dedo, fala mal, inventa fofoca, calúnia. Sabe qual é a minha reação, graças a Deus? Apesar de ser um cara impaciente, deixa para lá. Por um lado, eu sou impaciente emocionalmente. Por outro lado, espiritualmente, nas coisas principais da minha vida, eu soube esperar. Nas coisas principais da minha vida, eu soube esperar. E quando você espera, sem sofrer, você prova a sua paciência. Você começa a ser visto como uma pessoa diferente, uma pessoa experiente. Uma pessoa que prova a sua paciência no meio das tribulações é visto como uma pessoa experiente. E uma pessoa experiente é procurada pelos menos inexperientes, 90% da população, para aprender com quem tem experiência. Ou seja, sabe por que as pessoas ainda não estão batendo na tua porta para comprar o que você vende, para pedir os conselhos que você tem, para escutar as palavras que você tem a dizer? Porque você não provou experiência que só vem pela paciência. Na primeira oportunidade de gritar, você grita. Na primeira oportunidade de não falo mais contigo, corta aqui. Você faz. Hoje, vindo para cá, eu estava no WhatsApp resolvendo um problema com um amigo que há 5 anos ele me perturba com o mesmo problema. Eu tenho sido paciente com ele. Há 5 anos ele vem me contar a mesma história, o mesmo problema, a mesma coisa. Eu falei, meu Deus, haja paciência. Mas você pode ver que para você manter as melhores coisas da sua vida, você terá que ser paciente. Pergunta para o investidor financeiro qual é uma das maiores características que ele tem que ter para fazer dinheiro. Paciência. Não é botar o dinheiro e no outro dia ter, não. É paciência. Pergunta para alguém que quer ser um mentor, quer ser um líder nessa geração. Uma das maiores características que ele vai ter que desenvolver, paciência. Porque ninguém segue o irritadinho. Quanto mais paciente você for, mais parecido com Cristo você fica. Porque a paciência de Cristo foi conhecida. Será que nós teríamos a capacidade de ter a mente de Cristo, a própria mente de Cristo, e ter a paciência que Jesus teve com Pedro da vida? Ou seja, o que é ter a mente de Cristo? Eu sei o futuro, eu conheço todas as coisas, toda a sabedoria habita em mim, todo o poder do universo está concentrado em mim, e vem um pescador querer me ensinar como é que faz as coisas. Pedro chegou para Jesus e falou assim, não vai para Jerusalém não, vão tentar te matar lá, você não vai ali, afasta-te de mim, Satanás. Quase que perdeu a paciência, hein? Afasta-te de mim, Satanás, porque você está cogitando as coisas dos homens, eu cogito as coisas do alto. Você imagina que quando Jesus foi preso, previamente profetizado, Pedro negou 3 vezes Jesus. Negou, falou, não conheço, você quer não? Não, mas você não era o discípulo? Eu não. 40 dias depois, Jesus estava na praia, ressurreto, abraçado com Pedro, falando, Pedro, tu me amas? Eu amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Toma a chave do reino. Tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Tudo que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Se isso não é paciência com quem errou, é o quê? E se não tivesse apóstolo Pedro, não teria evangelho chegando no Brasil 2000 anos depois. Jesus teve paciência quando a gente não merecia. E a gente não consegue ter paciência até com quem merece. Que tipo de seres humanos queremos ser? Que tipo de história a gente quer criar nessa terra? Será que não está na hora da gente parar de viver para a gente mesmo e viver a vida de Cristo em nós? Porque esse negócio de já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não é uma falácia, não é uma historinha. É um princípio que vai mudar a nossa existência, que vai fazer a gente matar nossas limitações emocionais e humanas e viver por um homem que já sabe tudo que vai acontecer no futuro, Jesus de Nazaré, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que escreveu a nossa história. Será que não é muito mais inteligente? Não é nem questão só de fé, não é questão de inteligência a gente morrer para a gente mesmo e deixar Ele viver em nós? Porque seríamos pacientes, amorosos, perdoadores. Quantas pessoas você não perdoou? E o próprio Jesus falou, querido, se você não perdoar, eu também não te perdoo. Não adianta botar essa marra, não. Não adianta ficar orgulhosinho, orgulhadinho. Não quero perdoar porque me fez muito mal, então também não te perdoo. Você vai, tem pecado? Eu não vou perdoar teu pecado. Está escrito na Bíblia. Se você não perdoar, eu também não te perdoo. Ponto.
Então você com orgulho, sem orgulho, com marra, sem marra, vai ter que engolir. Quem vai perder é você. Vai ter que engolir se quiser ir para o céu, se quiser ser perdoado. A vida do crente não é fácil, não. Sabe por que a vida do crente não é fácil? Porque a vida do crente é lutar contra si mesmo, não é lutar contra os outros, não. A nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. É contra os principados, os dominadores, as potestades do mal. Nossa luta é espiritual. E o tempo todo, o inimigo consegue mandar mensagens por nós mesmos. O desânimo na sua vida não vem por outra pessoa, vem de dentro de você. A vontade de fazer uma besteira não vem de conselho de um amiguinho, às vezes vem de dentro de você. A Bíblia diz que nós somos tentados, não pelos ambientes que frequentamos, mas pelos nossos próprios desejos. Você não precisa estar em ambiente nenhum para cair em tentação. Está tudo dentro da gente. Então para que a gente quer continuar vivendo para a gente mesmo, se nós morrermos em Cristo Jesus e ressuscitarmos com Ele, Ele viver em nós, nossos problemas vão diminuir. É questão de inteligência. A gente não faz isso porque nossas emoções gritam muito alto. Você ainda alimenta muito as suas emoções. Você dá muita comida para as suas emoções e pouca comida para o seu espírito. Então realmente fica muito difícil. Na hora de ser paciente, longânimo, bondoso, misericordioso, compassivo, amoroso, fica muito difícil você cumprir isso. Porque sua alma está muito alimentada, seus sentimentos estão muito alimentados. Mas eu tenho uma notícia perigosa para você. O que vai ser julgado no grande dia não é nem seu corpo, nem seu espírito, é sua alma. São os seus sentimentos e suas emoções que vão comparecer diante do tribunal de Cristo. Está escrito. Se você não discipliná-la agora, se você não colocar suas emoções debaixo do comando do teu espírito, você pode se encrencar. Tiago, eu quero começar a viver em paciência. Primeira coisa, faça uma lista das pessoas que você precisa pedir perdão por ter sido impaciente com elas. Eu fiz isso recentemente. Tive que pedir perdão para algumas pessoas. Pedir para minha esposa. Se eu pedisse alguma coisa para ela, aqui. Pedisse alguma coisa para ela, Janine, eu estou aqui viajando, vai rapidinho, resolve tal coisa. Ela está em casa com 4 filhos, cheio de coisa. Se ela não fizesse na hora que eu pedi, eu ligava chateado. Ah, você nunca faz o que eu faço. Eu falei, Tiago, você não pode ter um pouco de paciência? Você nunca faz o que eu peço. Eu estou com 4 crianças aqui, estou cheio de coisa. Na hora, com raiva, você quer continuar discutindo. Que ignorância. Eu peço perdão a Deus. Você quer continuar discutindo? Enquanto ela teve paciência comigo com coisas muito piores. Se você quer servir um Deus de justiça, você precisa começar a praticar a justiça. Se você quer servir o Deus de amor, você tem que começar a praticar o amor. Se você quer que Deus tenha paciência contigo, vou te dar um conselho. Comece a ter paciência com as pessoas a partir de hoje. Pais, não desistam dos seus filhos, tenham paciência. Isso vai passar. Esposa, não desista do teu casamento. Tenha paciência, ele vai melhorar. Desanimados, não desistam do Evangelho. Vai fazer sentido. Tenha paciência. O que o Espírito está falando para a igreja é, por favor, tenha paciência. Eu não erro, eu não sei errar, eu conheço o futuro, eu escrevi todas as coisas. Só espere sem duvidar, espera sem sofrer, porque eu vou agir no tempo certo. Paciência. Tenha paciência. Tá ruim? Vai melhorar. Calma. Tá difícil? Não existe dificuldade que dure para sempre. Paciência. Tá angustiado? Paciência. Eu não aguento mais aquele irmão. Paciência. Da mesma forma que Deus tem paciência contigo, tenha paciência com o teu irmão. Eu sei que não é fácil lidar não com pessoas. Mas se você não desenvolver essa característica divina, sua vida vai ficar mais difícil. Quem gostaria de ter uma vida um pouco mais leve aqui na terra? Jesus, não aguento mais, um pouquinho mais leve. Limitezinho no cartão, um negocinho pelo menos. Você não precisa nem ter muita coisa, só manda um limite no cartão que já ajuda.
Um crente lá está falando, amém, é de Deus, Senhor. Ou seja, a vida nunca vai ser fácil, mas pode ser mais leve. Paciência. Espera, saiba esperar. Fala para o irmão, para a irmã que está do seu lado. Saiba esperar. Eu tenho 4 filhos. E uma das coisas que a gente mais fala para as crianças é: espera. Pai, me leva no futebol agora. Calma, filho, eu estou resolvendo. Meu pai, pelo amor de Deus. A criança não sabe esperar. Espera. Vou pegar um doce. Não, primeiro você vai almoçar. Espera. Ou seja, o tempo todo, pai e mãe tem que falar para os filhos: espera. É por isso que eu comecei a entender melhor Deus depois que eu tive meus filhos. Porque eu comecei a entender como um pai tem que agir com uma criança. Da mesma forma Deus age com a gente. Ele está falando espera, porque aquilo que você vai fazer vai atrasar todas as outras coisas. Esperar parece que é perder tempo, mas é evitar tragédias para que você continue caminhando. Quando Deus fala espera, é porque não é o momento. E a hora dele é perfeita, diz a palavra. A hora dele é agradável. Aliás, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se ele falou espera, porque ainda não é o melhor para você. Estou apaixonada, Tiago, eu quero casar. Ele é lindo, é maravilhoso. Aí Deus fala, não, espera. Esperar o quê? Eu já tenho 20 e poucos anos, já tenho 30, mas é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do homem que eu tenho preparado para quem me ama. Você me ama, menina? Espera! Aí não aguento esperar. Então, nos vemos daqui a 40 anos, quando você estiver chorando, pedindo, Deus, que vida miserável, apanhei a vida toda, fui traída, fui não sei o quê. De uma coisa eu sei, Deus é justo. Ele avisa a todo mundo. Se você quis escutar ou não, é contigo. Mas que ele avisa, ele avisa. Ah, ele avisa. Então eu vim aqui nessa noite como um profeta, te dizer que a paciência vai começar a desenvolver dentro de você a partir de hoje. Ela vai começar a brotar, ela vai começar a surgir. E Deus, através da paciência na tua vida, vai operar a experiência vai operar a esperança. E nada vai ser impossível para você, porque você vai ser como um varão perfeito, como um ser humano rumo à perfeição. Você vai alcançar coisas que nunca imaginou alcançar por causa do poder da paciência. Muita gente que é muito mais preparada que você, muito mais preparada, tem muito mais dom que você, estaria na sua frente quilômetros, porque não vai ter a paciência que você tem. Apesar de todo dom e qualidade vai ficar de lado, e você com a paciência vai ultrapassar. Saber esperar é uma característica divina. Para pensar comigo numa receita. Eu gosto de cozinhar. Quem gosta de cozinhar aqui? Cozinhar, quando não é obrigatório, só para as mulheres, não ser injusto com as mulheres que têm que cozinhar todo dia. Quando não é obrigatório, relaxa a cabeça. Quando é obrigatório todo dia, não deve ser fácil mesmo. Então eu cozinho de vez em quando eu quero receber algum amigo, alguma coisa. Eu relaxo a minha cabeça. E uma coisa que eu aprendi cozinhando é que se a receita é 15 minutos no forno, não pode ser 12. 15 é 15, tem que esperar. 1 minuto vai fazer a diferença. Então às vezes você olha para o bolo e fala, já está pronto. E Deus está falando, não está, eu estou vendo por dentro, você só vê por fora. Deixa mais 2 minutos. Não, eu quero comer o bolinho agora, Deus. Espera mais 2 minutos. Se eu quero. Então vai. Come o bolo aparentemente bonito e por dentro não está pronto. Na nossa vida isso acontece o tempo todo. Mas Deus te trouxe aqui porque chegou a hora de você começar a operar a tua vida no poder da paciência. Você vai saber esperar. Essa espera sem sofrimento, sem ansiedade, toda ansiedade vai sair da tua vida. Toda preocupação com o futuro vai sair da tua vida, porque basta cada dia o seu mal. Paciência. Toda falta de paciência para lidar com a limitação dos outros, Deus vai tirar do teu coração. Quem concorda com isso? Você vai começar a compreender mais as pessoas, porque Deus compreende você. Jesus nos ensinou, assim como você quiser que os homens vos façam, faça você também a eles.
Quer que as pessoas tenham paciência contigo? Tenha paciência com as pessoas. Quer que as pessoas te amem? Ame as pessoas. Quer ser perdoado? Perdoe. Porque Deus não se deixa zombar. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Fica de pé. Eu quero orar por você. Eu quero declarar sobre a tua vida uma nova estação, um novo tempo. Onde a paciência será uma característica sua que todos vão divulgar que você tem. Isso vai te colocar na frente profissionalmente, vai te colocar na frente espiritualmente, vai te colocar na frente financeiramente, vai te colocar na frente emocionalmente, vai te colocar na frente sentimentalmente, nos teus relacionamentos, em tudo. Você vai estar na frente, por causa do poder da paciência. Levanta suas mãos em sinal de receber. Pai, nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, na autoridade do nome que está sobre todo nome, que tudo aquilo que impede teus filhos de desenvolver a paciência de Cristo, a paciência com que Jesus teve para educar e treinar os 12 discípulos, a paciência que Jesus teve conosco, mesmo diante dos nossos erros e dos nossos pecados, a paciência divina alcance agora o teu povo, alcance a minha vida e nos leve para um novo nível. Queremos parecer com Cristo, queremos viver o verdadeiro cristianismo, não queremos Jesus Cristo apenas como Salvador, queremos como Senhor também, aquele que determina e a gente obedece. Declaramos em nome de Jesus um novo tempo sobre a vida de cada homem, cada mulher que está aqui, começando agora um tempo de paciência que vai trazer resultados extraordinários. Ensina-nos a esperar. Ensina-nos a esperar. Declaramos isso na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E quem crê, aplauda o Senhor com toda a força, em nome de Jesus.